Se tivermos em conta como fomos educados e como nós, pais, educamos nossos filhos, nos daremos conta de que muitas coisas melhoraram. Ainda assim, e infelizmente, muitas pessoas continuam acreditando que tanto o castigo físico, ou seja, aquelas palmadas, como a agressão verbal, gritos, insultos e humilhações, devem fazer parte da educação das crianças. Essa é uma crença de que esses recursos agressivos são relevantes para mostrar a sua autoridade como pais. Eu quero te dar alguns motivos para bater em seu filho ou continuar batendo nele, ou definitivamente decidir que essa não é a melhor decisão. Porém, essa decisão é sua e não depende de mim. Cabe a mim esse grande alerta para você. Bater não mata. Crença: meus pais me batiam e eu continuo vivo. Não mata ninguém. Apenas ajuda a formar o caráter do sujeito, evitando que apanhe da vida. Isso é uma crença das pessoas. E qual é a realidade? Se você não morreu, sinta-se um sobrevivente. Bater em seu filho não mata, mas sim educa para a perpetuação da cultura da violência. Uma palmada bem dada, como vocês dizem, no momento certo, definitivamente não educa. Porque você não morreu e chegou até aqui, nem se tornou um marginal. É aceitável bater numa criança? Não, ninguém. Ninguém merece ser agredido, nem fisicamente, nem verbalmente. Nem você e nem seu filho. Lembre-se de que você não deveria ser um sobrevivente. Deveria ser apenas um ser humano amado, valorizado e amparado. Bato porque fui criado assim. A crença que está por trás disso. Sou agradecido aos meus pais por terem me criado assim. Se não fossem suas surras, as suas palmadas, hoje eu não seria um homem de bem ou uma mulher de bem. Nós, pais, somos exemplo para os nossos filhos. Você apenas reproduzir o exemplo que seus pais lhe deram não é legal. Repense seu papel de pai e de mãe. Ao usar de violência física ou psicológica, nós estamos ensinando aos nossos filhos que a humilhação e a violência são meios de chegar aonde se quer. Doa quem doer. É essa conduta que queremos que os nossos filhos perpetuem nos seus filhos, ou seja, nos seus netos. Quem apanha não cresce revoltado. E é mais uma crença. Ou seja, apanhei e sou um homem de bem. Crianças educadas em um entorno violento podem acreditar que a violência é a única maneira de solucionar os problemas. E dessa forma, você está ensinando. Elas aprendem que a agressão física ou verbal são modos de tratar os demais. A violência ela prejudica a sua saúde física e emocional, seu desenvolvimento cognitivo, sua autoestima e debilita e dificulta as relações que estabelece com as outras pessoas. Portanto, você pode ser um homem de bem hoje, mas pode ser que você sofra de autoestima, cultive o medo, sinta-se culpado sempre, mesmo quando não tem essa culpa. Os prejuízos da violência nas crianças vão muito além do que uma marca ou uma cicatriz física. Os danos emocionais podem ser determinantes na vida adulta. Bater é corrigir no momento. E a crença? Ao bater, eu mostro à criança que teve uma má conduta e que não deve repetir isso. Saiba que a violência física corrige a curto prazo. De fato, e já vem provado em inúmeras pesquisas, a criança não aprende ao apanhar. Isso porque ela não compreende o erro e não tem a oportunidade de aprender a fazer de modo diferente. Quem bate nunca, ou quase sempre, nunca, explica o motivo de estar batendo. E é por isso que você já vai ter observado que por mais que bata na criança, ela continua repetindo o quê? A mesma conduta sempre. Logo, bater pode corrigir no momento, mas não há nenhuma certeza de transformação do comportamento da sua criança. Aliás, uma coisa é certa: a violência ajuda a colocar freio no mau comportamento da criança. Sabe por quê? Porque gera medo.
O que corrige o comportamento da criança é a repetição. É preciso ter paciência e ser firme como pai e mãe. Lembrar diariamente as crianças sobre as regras e limites. Explicar-lhes por que seu comportamento é inadequado. Fazer eles saberem como deveria se comportar. Essa é a chave. Não tem atalho. O mundo está violento porque já não se pode bater no meu filho, nos filhos das crianças. Como nos tirar o direito de bater nos nossos filhos, ameaçando-nos com punição através da lei? Não se pode nem educar e ensiná-los o que eles podem fazer certo? O mundo está violento porque normalizamos a violência dentro de nossas próprias casas. Não falamos de sentimentos e muito raramente de emoções. Lembre-se, bater no filho não é um direito nosso de pais. Educar não é submeter, mas sim acompanhar, guiar, conter, empatizar, compreender, perdoar, oferecer alternativas, fazer autocrítica, negociar, escutar e, sobretudo, ser exemplo e modelo do que queremos que façam ou sejam os nossos filhos. Ao nos propormos a maternidade e a paternidade, nos comprometemos com um novo ser gerado para amá-lo incondicionalmente, protegê-lo e somente respeitá-lo. Não bater é criar criança mimada, e essa é uma crença. Criança chata e mimada é a falta de ter recebido um bom corretivo. Em outras palavras, não bater é sinônimo de consentir e mimar a criança. Será? Não bater não é um sinônimo de não colocar limites. O caso é que muitos pais vão de um extremo a outro de uma forma bem rápida. Ou consentem deliberadamente, ou batem sem freio algum. Colocar limites faz parte da criação, mas esses podem ser estabelecidos desde o respeito, o amor e o apego, sem gritos, sem nem muito menos ameaças. É possível estabelecer limites com empatia. A lei Menino Bernardo é absurda. E a crença que existe, que a lei do Menino Bernardo impõe um modo de criação diverso do que muitos pais acreditam. Quem melhor do que eu, como pai ou como mãe, pode dizer qual o melhor modo de corrigir os erros dos meus filhos? O Brasil, saiba disso aqui, ele é um dos 59 países no mundo que pune a violência física com base na lei. E esse é até um avanço, certamente. No entanto, falta muito para que a lei possa ser um instrumento de proteção para a criança. Ainda está muito generalizado o castigo físico e psicológico em nosso país. É preciso uma mudança radical no modo de ver a criação, respeitando a criança por ser um ser ainda em aprendizagem, dando suporte adequado para o desenvolvimento físico e psicológico dele. E eu acredito que, de verdade, você quer o melhor para o seu filho. Então, por que você não deve bater no seu filho? Eu sei que no primeiro vídeo que eu coloquei informando sobre motivos para se bater numa criança foi um pouco apelativo. E a ideia era justamente chamar a sua atenção, sim, mesmo, de verdade. E especialmente porque, se você chegou até aqui, compreendeu que o meu objetivo é fazer você, como pai e mãe, perceber como a violência física e psicológica pode causar uma série de danos ao desenvolvimento dos nossos filhos. E além disso, como isso a longo prazo cria um ambiente social doente e violento. E em pesquisa divulgada recentemente pela Unicef, 7 de cada 10 crianças são vítimas de violência nas suas próprias casas. A criança é a vítima do maltrato e não devemos fazê-las sentir culpadas por coisas que elas estão ainda aprendendo. Ela não fará o certo porque apanha. Ela fará o certo depois que você repetir muitas vezes como ela deve fazer. Isso é responsabilidade sua.
Não faça com os demais o que não gostaria que fizessem com você. Certamente você já falou esse pensamento em algum momento. Ninguém aqui gosta de apanhar, não é mesmo? Então, por que nos parece normal que uma criança ela precisa apanhar? Que uma criança apanhe? Você não vai por aí batendo em todo mundo porque não fazem aquilo que você deseja. Então, por que ele parece tão normal bater no seu filho porque ele não faz os deveres, não recolhe os brinquedos ou briga com o irmão? Achamos absurdo quando um homem bate em uma mulher. Hoje, tanto recriminamos pessoas que maltratam animais, criticamos pessoas que batem em homossexuais por preconceito. Então, por que é tão normal bater numa criança? Quando o amiguinho do seu filho, por exemplo, faz uma birra na sua casa, como você resolve a situação? Eu aposto que você conversa com ele. Você começa a mostrar opções, tenta acolher ele da melhor forma para que passe esse mau momento. E por que, se o mesmo é com o seu filho, você resolve com uma palmada, com uma pancada? Porque somos capazes de solucionar o problema com o filho do vizinho, desde o carinho, a compreensão, o sorriso, o diálogo e o respeito, mas não somos capazes de fazer o mesmo com o nosso filho. E fica essa pergunta: por quê? Vamos educar para a paz. Fica aqui uma reflexão para que você mesmo possa começar a tirar as suas próprias conclusões. Eu gostaria de recordar o desejo de uma pessoa que se chama Maria Montessori, de uma educação para a paz. Para ela, na nossa cultura, vivemos uma eterna guerra entre o adulto e a criança. No dia a dia, nós pais nos colocamos em posição de superioridade, deixando a criança a difícil e sofrida tarefa de satisfazer todas as nossas vontades. E simplesmente esquecemos de que as crianças deveriam ser criadas para serem livres e independentes, capazes de regenerar essa raça humana e a nossa sociedade. Ao querer que se comportem como mini-adultos, nós estamos impedindo que ele se desenvolva na sua plenitude. Acabamos engessando os nossos filhos em moldes recheados de excesso de violência. Se queremos um mundo de paz, é preciso que comecemos a educar pela paz. Através da disciplina positiva, nós aprendemos a potencializar habilidades em nossos filhos para que possamos ser capazes de solucionar problemas por eles mesmos. E também reconhecemos que castigos físicos e psicológicos definitivamente não são recursos que favoreçam a criar crianças com autonomia, responsáveis e independentes. Então, o meu convite aqui para você é: prefira a educação emocional, porque através dela nós aprendemos como ajudar os nossos filhos e reconhecer, identificar as emoções de forma correta. A partir do desenvolvimento da inteligência emocional, a criança vai estar preparada para vivenciar situações de uma maneira equilibrada. Então, vem fazer parte do Escola de Paz e vamos juntos construir um mundo diferente que possamos fazer hoje em prol do nosso futuro.